Bom, vamos lá, continuando falando de questão de população. E agora vamos examinar o gráfico de transição demográfica. Então vamos só relembrar aí, né, o que tem nesse gráfico. Né? Então a primeira linha, essa de baixo aqui, seria a linha da taxa de mortalidade. E a linha superior é a taxa de natalidade. E aí o que é esse meio? Né? Então aqui a diferença, esse miolo aqui, seria o nosso crescimento vegetativo. Bom, linhas gerais, o que esse gráfico mostra? Na fase 1, eu tenho uma sociedade em equilíbrio, onde muita gente morre, mas muita gente nasce, e o crescimento vegetativo ele é mais ou menos equilibrado, né? Ele se mantém ali. E aí, o que muda para a fase 2? O que muda é que nessa sociedade da fase 1, eu tenho maioria da população vivendo na área rural. E aí, de repente, por algum motivo, né, que é histórico, começa um processo de êxodo rural. Então a população vem para a cidade. Então a transição demográfica que a gente fala é justamente uma transição de uma população rural para uma população tipicamente urbana. Né? Então a fase 2 e 3 são exatamente as fases mais importantes dessa transição. Então, fase 2, você tem uma queda muito rápida da taxa de mortalidade, mas não tanto da taxa de natalidade. Fase 3, a taxa de mortalidade já se equilibrou e a natalidade começa a cair muito rapidamente. Fase 4, você chega naquela condição bem clássica de países desenvolvidos, onde já é possível enxergar um problema futuro, que é do envelhecimento da população. No momento em que começa a faltar criança naquele país e, portanto, né, a próxima geração do mercado de trabalho vai ter problemas por falta de mão de obra, ok? Tem várias coisas que estão nesse gráfico, mas vamos ver agora o que a questão pede para a gente. Então, item A, tá assim, ó, explique as principais características populacionais das fases 1 e 4. Então, o que você tem que explicar? Né? Olha, como eu já falei, de certa forma, que aqui você tem uma alta taxa de mortalidade, aqui uma alta taxa de natalidade, o que representa uma população rural. Fase 4, uma baixa taxa de mortalidade, uma baixa taxa de natalidade, a baixa mortalidade que representa uma alta expectativa de vida e a baixa natalidade representa o quê? Um modelo de organização familiar urbano, né, onde as pessoas tendem a ter menos filho ou, inclusive, optam por não ter filhos, em alguns casos, o que mostra uma sociedade mais urbanizada, ok? Então é isso. Item B. Considerando a transição demográfica da população brasileira, indique no gráfico as datas das passagens de fase e os eventos históricos que as provocaram. Então, data aqui não precisa ser exato, né? Mas, só para a gente ter umas referências. Em que momento no Brasil você tem ali um pico de começo do êxodo rural? Né? O que é essa transição do 1 para 2? Então, vamos colocar uma referência aqui, que é 1940. O que está acontecendo ali? Está acontecendo o início da industrialização do Brasil. Pensa em governo Vargas. Então, vamos colocar aqui o motivo histórico, indústria. Legal? E aí aqui, ó, de 2 para 3, o que faz com que em algum momento comece a cair bruscamente a taxa de natalidade? Um elemento que a gente pode colocar, ligar a isso daqui, vamos colocar aqui embaixo, vamos pegar aí uma data de referência, que é 1960. O que a gente tem de mais aí? A partir dessa década, você tem uma inserção maior da mulher no mercado de trabalho brasileiro. Então, vamos colocar aqui, mulher no mercado de trabalho. E aí, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, você tem aí um ajuste, uma diminuição do número de filhos por casal ou por família e um ajuste da organização familiar. Então, isso tende a puxar a taxa de natalidade
para baixo. Somado a isso, você tem também o maior uso dos métodos contraceptivos, você tem a invenção e a difusão da pílula e da camisinha e outras coisas que vão acontecendo nesse contexto, beleza? O que mais? Nessa passagem aqui, ó, última passagem, que a gente está falando aqui, né, desse momento de fim da fase 3 para 4, uma referência que a gente pode colocar aqui, né, que é justamente quando ocorre essa passagem, segundo os dados do IBGE, está ali no censo de 2010, você tem um momento aí da emergência econômica do Brasil. Então, né, os anos de 2000 a 2010 foram momentos bons da economia brasileira, né? Houve um crescimento econômico, o Brasil se destaca nas relações internacionais, vai compor os BRICS, vai incorporar o G20, né? E isso também tem um reflexo muito forte na economia nacional. Então você tem um processo, né, de maior urbanização na economia da população brasileira, e isso, de certa forma, vai alterar o formato da população, ok? Então são 3 referências históricas aí pra gente. Legal? Bom, assim então finalizamos a questão 31. Vamos para a próxima?